E aí, galera, boa noite. Boa noite, bom dia. Doidaraço. Bom dia. Quando a galera chegar aí, entrar para a gente poder, né? Jonaci, Oi. eu vi lá que um pré-ENEM de Linhares postou que as aulas vão retornar dia 14 de setembro. Você acha que tem chance da nossa retornar esse dia também? Então, cara, o que que acontece? Eu não sei de onde que tem essa informação, assim, certeza que isso vai acontecer. O governo disse que o que estava escrito, o que ele disse na entrevista, que seria dia 19 de setembro, as faculdades podem retornar. Deixa eu ser 19 de setembro. Ele falou isso na entrevista. É, dia 14 de setembro as faculdades podem. Isso. Então, as Mas as faculdades. práticas também só. Hã? Mas só podia retornar as práticas. Então, aí eu não sei. Não, as práticas parece que já pode, já pode. As práticas, por exemplo, para curso da área de saúde, já pode ter, normal. A galera está tendo normal aí, a galera do Pitágoras aí, já tendo Não, aula mas é prática. porque, tipo, as práticas das faculdades estavam sendo progressivas, sabe? Uma turma fazia, aí acabava e entrava outra. Mas Entendi. agora vai poder entrar todo mundo junto. Então, eu não sei, né, como é que está esse decreto. Ele não falou nada, a não ser que tenha algum outro documento que ele não falou em público. Ele não publicou ainda as determinações. Eu vou procurar para saber. Eu vi também essa postagem. E aí, cara, eu não sei de onde que veio isso, entendeu? Eu vou procurar saber. E aí, eu informo para vocês. Que Beleza. tipo É porque assim, eu achei meio estranho também, tipo, porque não postaram nada, tipo, o governo falando que a gente ia poder voltar, tal, só pra faculdade. E uhum. aí a Ô, escola já foi lá e... Ô, Jonaci, mas e o IFES, que só não vai ter mais aula presencial esse ano? Então, galera, deixa eu passar com vocês aqui. Então, gente, olha só. Quero que vocês entendam que os professores federais, eles estão em outro nível, né? Eles se sentem em outro nível, eles se acham em outro nível, então, e eles têm um sindicato fortíssimo, tá? E eles, acabou, bateram o pé e acabou, e eles fazem greve com muitos dias, a sociedade não pressiona eles nem nada, então tá tudo muito de boa. Eles são muito altamente blindados. Por exemplo, o cronograma da UFES, esse mês de agosto, então a UFES não fez nada, a UFES parou, tá? A UFES parou. Quem estuda na UFES, você sabe, parou. Parou. Desde suspenderam as aulas em março, não tiveram aula em março, não tiveram aula em abril, não tiveram aula em maio, em junho e em julho. No mês de julho, eles colocaram uma organização, estou falando de UFES, uma organização para término do ano letivo, que é chamado de 2020 e 2021. E o mês de agosto todinho está sendo utilizado para treinamento na plataforma. Treinamento para aulas EAD. Então, eles estão treinando, aprendendo a usar as ferramentas e um mês de treinamento para as aulas retornarem agora em setembro. Você está me entendendo? O Instituto Federal começou a aula recentemente, não está tendo aula nenhuma, não. Eles pararam. Tem o quê? Um mês e um pouquinho que eles estão dando aula. Você está me entendendo? É muito complexo falar com eles aí, eles são fora da curva. E eles não têm aula igual a gente também, Jonaci, tipo, Ah, mesmo que voltaram. O IFES oi? não tem aula igual a gente. Claro que não.
O meu irmão tem, tipo, 2 aulas por semana, no máximo 3 por semana. Mas eles estão nem aí, cara. Ah, mas o aluno tem que fazer Enem. Problema do aluno. Né? Não é deles, não. Ué. Ah, mas o aluno vai terminar o curso em 3, em 4. E daí? Eu estou aqui, faz 4. Tá, gente? Entende que a visão deles é completamente diferente da visão de outras instituições. Os sindicatos, os professores de institutos federais já falou, não teremos aula, olha só, hein? Não teremos aula esse ano. A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi a primeira a falar que não voltará às aulas presenciais enquanto não ter vacina. Você está entendendo? Então, tipo, eles são outro nível. Eles são outro nível. Primeiro porque, cara, é complexo, né? Tem muito doutor, pós-doc lá dentro e eles batem um pé e acabou. Agora a gente não pode comparar com a federal, não, tá, gente? A gente é outro, não dá pra gente comparar, não. Primeiro, porque nós temos uma pressão muito grande da comunidade. Acho que vocês sabem disso, né? Uma pressão muito grande da comunidade. Escolas particulares, né? Escolas estaduais, por exemplo. Eu falo isso por questão do EMIR. Pô, a gente sofre uma pressão do caramba lá no EMIR. Uma pressão gigantesca, gente. Pressão gigantesca. Você não tem noção, cara. Não tem noção da pressão que isso dá no EMIR. A mesma coisa a pressão de vocês aí. Né? Uma pressão muito grande proveniente dos responsáveis legais, né, da escola. Então, a gente tem que, tipo, olhar o decreto, né, para voltar, temos que voltar. Ah, o aluno não quer voltar, ele tem todo o direito de não voltar, temos que dar todo o suporte de continuar. É um ano muito difícil para a gente. Então, eu não sei de onde que meu amigo, né, o professor lá, postou isso. Eu vou procurar saber se tem alguma coisa a mais, se ele está sabendo de alguma coisa a mais, que eu particularmente hoje eu desconheço sobre isso. E até conversei com alguns colegas meus de Vitória também, lá em Vitória também eles desconhecem essa data. Teve até um professor de Vitória que ele fez um print da postagem e me perguntou, Jonaci, está sabendo de alguma coisa? Eu falei, não estou sabendo de nada. Então, eu não estou falando que é verdade, não estou falando que é mentira, estou falando que não pode acontecer. É o que acontece também. Depende muito da interpretação disso. Porque quem faz pré não é ensino regular. Está claro isso para vocês? Está claro isso para vocês? Que quem faz Sim. pré não é ensino regular, é curso, é um curso livre. E como lá é só pré mesmo, talvez seja mais fácil, né? De tipo se encaixar em algum segmento que já está liberado para o dia 14. É isso que eu estou falando. Então, por isso que eu preciso saber se o governo, que ele disse, mas entre ele falar e escrever um decreto, tem uma distância. Eu não sei se ele já publicou o decreto. E aí eu vou ter que ler o decreto para ver se lá está falando universidades, faculdades, cursos livres, blá, blá. Se tiver escrito curso livre, o pré pode voltar. Você está me entendendo? Então tem que ler isso aí. Ele até falou com a gente que a gente estava pedindo um curso de discursiva. Ele falou que não, que assim que as faculdades voltassem, se a escola liberasse, a gente ia poder ir para a escola fazer o curso, porque já tá liberado, ia estar liberado. Perfeito. É a mesma coisa da gente lá, deu a crise lá e tal, das questões de a gente montar nossa parada de revisão de física e química, depende muito disso aí, cara. Porque eu particularmente não queria fazer EAD, não. Não tô afim. Tá muito puxado para fazer aula EAD, muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Tipo, não tá compensando. Então, eu preferiria fazer isso presencial. Então, vamos esperar ver aí. Acho que mais tardar, na pior de todas as hipóteses, como ele disse lá, o próprio governo, palavras do governo, na pior das hipóteses, se tudo manter como está, ele fazer todo o procedimento de teste sorológico, ele vai fazer teste sorológico na equipe dos professores da rede estadual e alunos, ele vai fazer a investigação sorológica, depois que esse inquérito sorológico ficar pronto, e analisar a taxa de transmissividade,
ele retornará em outubro. É o que ele está falando. Então, ele falou que vai liberar alguns segmentos em outubro da rede. Eu acho que ele acredita que começa com médio, talvez 1 ou 2 aulas semanais, alguma coisa assim parecido, e vai gradativamente. Esse ano, as escolas públicas não voltam regularmente. Isso eu tenho certeza. E não é porque não pode, tá, gente? É porque são condições financeiras. Por exemplo, as salas de vocês são gigantescas, né? Agora, as salas do estado são pequenas e tem 45 cabeças lá dentro. E aí? Como é que eu faço com essas 45 cabeças? Não pode colocar na mesma sala. Isso que eu tava pensando, professor, tipo assim, lá na escola, eu tenho certeza que se precisar dividir a turma e a escola tiver disponibilidade de professores para atender 2 turmas no mesmo dia, acho que vai Aham. estudar todo mundo, porque tem sala para todo mundo. A escola aluga mais lá para Pitágoras. Agora, tipo, o EMI é lotado de manhã, é lotado de tarde, é lotado de noite. Não, não tem como. Não E, tem tipo, tempo nem de fazer a higienização do local. não, Tipo assim, imagina. E nos ônibus, que tem que vir uma é, cadeira, pula outra, e como é que vem do interior para cá de ônibus? Vai ter mais ônibus? Não tem, impossível. Por isso que eu estou falando para vocês que escola pública não volta à regularidade esse ano. Só volta à regularidade após a imunização. As escolas particulares, por exemplo, no 9º ano são 20 e poucos alunos. Então, as salas já comportam o total de alunos do 1º e do 9º ano. Se hoje tivesse que, de acordo com a regulamentação, 1,5 m para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, a escola já está pronta já para isso. Então, voltou, cada aluno tem seu lugar lá, já está tudo organizado para a isso. nossa sala só não dá também, eu acho, porque botaram a gente numa sala minúscula, porque a gente é pouquinho também. Não, mas então, a ideia de vocês é ir para a sala que é do pré hoje, né? As cabine? Não, Ah, para aquelas que são 2, né, cadeiras juntas. isso, aquelas salas ali. E aí seria a ideia de ele colocar vocês ali, terceira série ali. E talvez, né, fazer um horário diferente com o pré e tal, alguma coisa parecida. Ah, tá. Entendeu? A ideia seria essa. Ou vou colocar vocês em uma outra sala. Porque, por exemplo, vocês hoje, sério, a terceira série é a turma de maior atenção em todo o Brasil. Tá? Terceira série e 9º ano. Porque são a galera da transição, entendeu? Então, vocês têm Enem e vocês vão embora. Então, vocês são prioridade. Se hoje a escola puder voltar e, suponhamos, que tivesse que sacrificar alguma outra turma no horário para que vocês todos tenham aulas, vocês têm prioridade. Inclusive no documento do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde não, do Ministério da Educação, vocês têm prioridade. Terceira série e 9º ano são as salas são os anos de transição, são grupos prioritários. Então, as escolas estão se organizando para atender principalmente o terceiro ano. Aí que entra o problema do EMI. Sabe quantas turmas de terceiro ano tem no EMI? São 16, com técnico, 17 turmas de terceiro ano. Matutino, vespertino, noturno, juntando tudo, entendeu? Dá 17 turmas. Enquanto vocês são uma só. Então, eu acredito que, colocando vocês lá naquela sala que está no pré, estou chutando, tá? Seria uma ideia fantástica, daria para 1,5 m todo mundo separado, todo mundo tranquilo. Não é isso? A sala já tem processo de circulação de ar devido à questão do ar-condicionado, dá para abrir janela caso necessário, tem processo, dá para fazer uma saída alternativa pelas escadas, então nossa escola está tranquila. Fala assim, ó, pode voltar, a gente volta de boa. A escola nossa está organizada para isso. As entradas separadas, os horários de entrada, já foi feito todo esse processo. Um recreio, né, horário de intervalo e tal, tudo certinho. Né? Como transmitir essa aula para quem não quiser assistir essa aula, tudo organizado. O problema é isso aí. Agora também, Ana Flávia, eu não sei se vocês entram como curso livre, porque vocês ainda são ensino regular. Entendeu? Eu acho que a gente não entra não nesse curso livre. Entendeu? Sei, cara. Então, vamos analisar, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. É, Não mas vamos sofrer. pelo menos parece que tá voltando, né?
Ai, quero voltar, tá? Eu tô cansado de ficar assim também online. Não é que eu não gosto, tá, gente? Gente, na boa, sério. Cara, eu tô dando muita aula assim, cara. Muita aula assim. É um trabalho gigantesco para fazer. Tipo, eu tô. E além desse processo, eu preciso ainda. Por exemplo, aquela vídeo de exercício que você me pediu, Ana Flávia, sobre termoquímica. Cara, eu terminei termoquímica com os alunos do pré tem um tempo já. E aí eu tive que. Tipo, não estava sem tempo de organizar essa lista de termoquímica. Eu consegui, organizei a lista de termoquímica, organizei a lista de eletroquímica, não, de termo, de cinética, não, ó, organizei a lista de termo, depois de termo equilíbrio químico. A de equilíbrio químico também já fiz, e agora eu estou montando a de eletroquímica, que é a próxima matéria que a gente vai entrar. Então quer dizer que, tipo, isso é um dos principais problemas, né? Tipo, eu queria muito estar com um quadro, riscava no quadro lá e ficava tudo 100%. Deixa eu colocar aqui os nossos livros aqui. Livros didáticos. Livros online. Aqui mesmo? Então vamos lá. Gente, vocês ficaram com alguma dificuldade naquela primeira parte de isomeria? Isomeria estereoisomeria, isomeria óptica? Alguma dificuldade naquela primeira parte? Puta, livro de física. Fala para mim se vocês ficaram com alguma dificuldade, se ficou de boa. Cancelado. Caiu o meu negócio? Deixa eu espelhar minha tela aqui. Espelhei minha tela. Para mim tá de boa. Show. Então, deixa eu colocar o livro de química para gente seguir naquela matéria, né? Estamos naquela matéria, a gente precisa seguir. A gente vai voltar, tá? A gente fica tranquilo e vai dar tudo certo. Vou ter que sair e voltar novamente. Deixa eu voltar aqui. Química, livro 2. Livro, não. Química 2, livro 4 do professor. Aqui. Então vamos lá, galera.
Então, a gente começa aqui compostos com mais de um centro quiral. Vamos acompanhar no livro de vocês. Estamos na aula 14, Química 2, página 32 do livro de vocês. Galera, a gente, inclusive, tem como fazer um cálculo, por exemplo, para eu saber qual o número de isômeros possíveis, né, isômeros ópticos possíveis, quando eu tenho mais de um centro quiral, tá? A fórmula é bem simples, né? Então, suponhamos, aqui está claro para vocês, nós já sabemos identificar, né, os carbonos quirais. Está claro que, e aí eu até indico para vocês uma dica, assim, algo interessante, é que vocês façam o seguinte. Primeiro, para vocês não ficarem perdendo tempo quando é uma cadeia fechada e tal, tem vários carbonos, aqueles carbonos que fazem ligações duplas ou triplas, ou seja, os carbonos de hibridização sp ou sp2, já descarta logo de cara. Porque para ele ser assimétrico, ele precisa fazer 4 ligações, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Então, se ele é um sp2, ele só está ligado a 3 grupos. Se ele é SP, está ligado a 2 grupos. Ele tem que estar ligado a 4 grupos diferentes. Isso é claro para a gente. Então, você não precisa nem olhou o carbono, já fez dupla, já segue. Nem olha para ele. Então, agora aqui, esse aqui não é, porque tem 3 hidrogênios ligados a ele. Agora, esse aqui que ele colocou asterisco porque olha só, quem está ligado a ele aqui nas CH3, bromo, hidrogênio e essa cadeia toda aqui. Então, eu tenho 4 ligantes diferentes. Então, esse meu carbono 2 é um carbono assimétrico. Só que além dele, galera, além dele, eu tenho esse aqui também, o carbono 3, que também é um carbono... outra coisa. Por que eu comecei a numerar da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda? Já que os dois são halogênios. Talvez por causa da regra das letras lá, que bromo vem antes de... Da ordem alfabética, perfeitamente. Isso aí, sempre ordem alfabética. Galera, então se esse cara aqui ele tem 2 carbonos quirais. Então, esse composto aqui, gente, sabe quantos isômeros ativos eu consigo obter com ele? A regra é clara. Então, o número de isômeros ativos, número de isômeros ativos é igual a 2 elevado a N. Sabe quem é N? É o número de carbonos quirais. Perfeito? Então, nesse caso é 2, então quer dizer que esse 2-bromo, 3-cloro-butano, existem 4 isômeros deles ativos na natureza. Eu consigo 4 isômeros ativos deles. Perfeito? 4 compostos com atividades ópticas diferentes. Tranquilo? Como assinalada pelos asteriscos, a molécula apresenta 2 centros quirais, já disse isso para vocês, e cada um deles podendo apresentar uma configuração D ou L, ou seja, cada um deles pode ir a luz para a direita ou luz para a esquerda. D de destrógeno e L de levógeno. Ou eu posso colocar mais para D e menos para L. Tá claro? Então, eu tenho 4 possibilidades. Você lembra que eu já calculei cálculo 4, 2 elevado a 2, que eu tenho 2 centros quirais diferentes, então 2 elevado a 2 vão dar 4. Então, eu posso ter, olha as possibilidades que ele fez, 2D, 3L, 2L, 3D, 2L, 3L, 2D e 3D. O 2 do carbono, tá? Então, quer dizer que eu posso ter 4 possibilidades diferentes. E olha só o que ele desenhou para a gente aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui. Essas possibilidades. O Luana está querendo. Deixa eu aceitar a Luana lá. Acho que ela entrou.
esse outro aqui está atrapalhando. Então, olha só, galera. Olha aqui. Olha as 4 possibilidades. Eu coloquei, né? Claro, gente, que essa aí é uma aproximação do que seria ideal, né? Então, tipo, como é que eu vou saber que é o D ou L? Você não sabe quem é D e quem é L. Você consegue determinar, ó, você consegue determinar quem é o R e quem é o S. De retro e sinistre. Você consegue. D e L não consegue, é experimental. Então, em cima eu tenho D, carbono 2D e o carbono 3L. Coloquei um espelho e fiz o seu enantiômero. Então, você está vendo? Na primeira aqui, ó, deixa eu pegar aqui nossa canetinha aqui, de vermelho aqui. Vocês estão percebendo aqui, ó, esses dois, ó, esse é imagem desse, ou vice-versa. Concorda que um é imagem do outro? Tá claro isso para vocês, que esses dois são imagens? Um é imagem do outro. Se eu colocar esse, vou colocar aqui, ó, vou chamar isso aqui de 1, tá? 1 no espelho, eu vou enxergar o 2. Se eu colocar o 2 no espelho, vamos supor que isso aqui seja um espelho. Eu vou enxergar o 1. Tranquilo? Coloquei o 1 no espelho e enxergo o 2. Coloquei o 2 no espelho e enxergo o 1. Fechou. Esquece o 1 e o 2 agora, vamos para esse cara aqui que eu vou chamar de 3. Se eu colocar esse cara no espelho, quem que eu vou enxergar? Esse cara aqui. Agora, você está vendo que se eu colocar o 2 no espelho, eu jamais conseguiria enxergar o 3? Se eu colocar um no espelho, jamais ele consegue enxergar o 4 ou o 4 enxergar 1. Então, quer dizer que quando eu tenho 2 isômeros que não são imagens especulares um do outro, eles são chamados de diastereoisômeros. O 1 e o 4 não são imagens especulares um do outro. Se eu colocar um do lado do outro, você vai ver que não é uma imagem. O 1 não reflete o 2. Desculpa, o 1 não reflete o 4. Não reflete. Nem o 4, 1. Então, se eu não tenho imagens um do outro, esses isômeros são chamados de diastereoisômeros. Quando um é imagem do outro, eles são o quê? Enantiômeros. Entenderam o que é diastereoisômeros? Fala para mim. E... Seguindo. Vou falar de composto, falei disso aqui. Ele está trazendo um texto para a gente. Para vocês. Ó, deixa eu apagar aqui para ficar um pouco melhor para a gente. Para todos os desenhos. Ó, ele está falando que diastereoisômeros não são imagens um do outro no espelho. Assim, pode ser separados por cristalização. Tá? Isso aí já é coisa mais específica para a gente. A nível médio, não tem necessidade de você estar tão preso em separação de isômeros agora. Analisa comigo agora esse composto, 2,3 de clorobutano. Repare que ele tem 2 centros quirais. Show? Repare que o carbono 2 e o 3 são quirais, mas os ligantes a ele são exatamente a mesma coisa. Como assim, professor? Exatamente a mesma coisa. Se eu consigo travar aqui em algum lugar aqui. Ficou legal.
A fórmula aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei 2 elevado a n, tá aqui também. Agora, repare o seguinte aqui, ó. Nesse composto meso aqui. Esse cara. Repare o meu carbono 2. Quem está ligado a ele? CH3, Cl, hidrogênio em cima. E desse lado aqui, ele tem CH, CH3, Cl. Repare o meu carbono 3. Embaixo, cloro, como esse. De um lado, CH3, como esse. Do outro lado, CH, Cl, CH... Opa, professor. Então, quer dizer que esses dois carbonos, ó, esses dois carbonos são quirais, porém, eles têm os mesmos ligantes. Se eu comparasse os 4 ligantes, eles são iguais, os dois carbonos. Então, eu tenho dois centros quirais, porém, esses 2 centros quirais são iguais. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com outro. Os desenhos. Fazer a mesma coisa que eu fiz com outro. Repare, né? Repare a seguinte situação que eu tenho aqui. Aí eu coloquei um de um lado, DD, LL, DL e LD. Aí, olha só. Ai, caralho, não tô conseguindo. Deixa eu sair e voltar. Deixa eu dar pausar aqui. Eu vou sair e voltar. Eu fico puto com isso. Só um minutinho. Acho que agora eu consegui. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim não. Olha aqui pro quadro. Vamos riscar algumas coisas aqui. Estava dando um belzinho aqui, mas eu consegui resolver. Galera, como já disse para vocês, se ele curva a luz para a direita ou para a esquerda, isso não é a gente que determina, isso é experimental,
né? Eu tenho que fazer passar uma luz polarizada por esse composto para saber se ele ia para a direita ou para a esquerda. Ponto. Então, eu peguei esse cara aqui, coloquei ele no espelho. Isso aqui é um espelho, tá? E aí eu enxerguei isso aqui. Sim? Perfeito? Então, eu coloquei o DD, 2D, 3D, dicloro, 2, 3 dicloro, butano. Do outro lado, eu tenho o 2L, 2L, né? 2, 3 dicloro, butano também. Então, esses dois são enantiômeros. Fechado? Agora, galera, se a gente pegar o DL, ó, peguei o DL, e coloquei ele de frente para um espelho, eu vou enxergar esse cara aqui. Aí você fala, professor, então isso é uma imagem, então são enantiômeros. Presta atenção. Se você pegar esse composto aqui, agora eu preciso que vocês consigam abstrair, né? Se eu estivesse na escola, eu ia levar isso para vocês, eu ia levar um modelo atômico, né? Mas eu não tenho como fazer isso. Se eu girar esse cara aqui, eu consigo fazer isso no simulador, vou gastar um tempo danado, mas se vocês quiserem, a gente consegue fazer isso no simulador. Peguei esse cara aqui e girei 180 graus. Fiz um giro 180. Ó, gira ele. Quando eu giro ele, eu vou ter esse cara aqui, ó, da esquerda, da direita. Se eu girar esse cara a 180 graus, eu vou ter esse cara. Então, esses dois é o mesmo composto. É o mesmo composto. Não muda nada. Então, quer dizer que esses dois aqui não são imagens especulares um do outro, logo não são enantiômeros. Eles são o quê, professor? O mesmo composto. Então, quer dizer que se ele é o mesmo composto, esses dois, e não são imagens especulares nenhum do outro, eles são diastereoisômeros. E se você perceber ainda um pouco ainda, eu consigo ter um eixo de simetria. Ou seja, se eu tracionar, deixa eu apagar isso aqui. Se eu pego uma régua, se eu pego uma reta aqui e traço aqui, ó, nesse composto, vocês vão ver que esse lado aqui é exatamente igual a esse. Eu não falo dos ligantes, eu falo da disposição. Então, repare, ó. Se eu seccionei ali e eu pegar só a parte de cima e girasse 180 graus, colocasse embaixo e encaixar perfeitamente. Metil para baixo, hidrogênio e cloro para cima. Exatamente. Então, quer dizer que esse meu composto, nesse caso, nós chamamos esse composto de composto meso. Ou seja, é um composto que tem um eixo de simetria. Compostos meso. Ó, eixo de simetria. Se eu seccionar aqui e girar, eu vou encaixar embaixo aqui perfeitamente. Então, esse é um composto simétrico. E esse composto eu chamo de composto meso. Se ele tem simetria, ele é aquiral. Ele não é mais quiral. Claro que nós estamos entrando numa discussão muito complexa. Claro que para vocês no Enem é só saber se tem carbono quiral ou se não tem, se tem atividade óptica ou não tem, acabou, ponto final. Esses cálculos de isômeros ativos e inativos, isso é para questão discursiva e nem é dessas particulares do Estado. É para questões tipo nível altíssimo de vestibulares mais concorridos. Então, estou pensando aí em FUVEST, estou pensando aí em vestibulares, por exemplo, institutos militares, estou pensando em medicina, por exemplo, lá em FAMEMA, FAMEP, estou pensando em algo desse tipo, aonde o sarrafo é mais alto. Por exemplo, professor, isso vai cair na prova de mexicano? Não. O VV? Não. Não vai. Né? E até mesmo essa discussão é muito mais voltada à pressão superior. Só para entender que existe enantiômeros, existe diastereoisômeros e existe o meso. O meso é o isômero que vai ter um eixo de simetria que a gente chama de composto aquiral. Você pode perceber, mas assim, professor, mas os outros também é assim. Não, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse aqui de cima e esse aqui embaixo, ó. Será que você consegue encaixar esse aqui embaixo perfeitamente? Se eu seccionasse aqui, ó,
Se eu partisse aqui, ó. Vamos partir o de cima, vamos pegar o de cima, vamos girar. Hidrogênio com hidrogênio casou. Professor, hidrogênio com hidrogênio casou. Vocês estão entendendo que essa questão de simetria que eu estou falando para vocês? Deixa eu tentar fazer isso no simulador, ver se eu consigo. Vou pegar esse mesmo composto e levar para o simulador. Espera um minutinho aí. Deixa eu tentar abrir meu simulador de química aqui para gente. Levo vocês para lá. James Cat. Vai para lá. Vou abrir ele aqui e vou desenhar aquele composto lá. Aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou precisar de tempo para desenhar e para girar isso aqui um no outro. Não sei se eu consigo cortar esse cara. Não sei se eu consigo cortar aqui. Print. Vou conseguir. Agora deixa eu tentar desenhar esses caras aqui. Quero girar ele em 3 dimensões para vocês darem uma olhada. Desenha 2 carbonos. A gente no curso superior, a gente tem um... Isso é uma aula prática, né, que a gente faz aqui. Então, isso aqui é uma aula prática de química computacional. Eu estou tentando... Fiz merda aqui. Depois eu troco esse cara para o cloro. Vamos ver o cloro aqui, ó. Aqui hidrogênio. Tem passo do caramba, né? Mas vamos tentar ver se eu consigo transformar esse cara aqui em uma molécula tridimensional. Aqui hidrogênio, aqui cloro. Deixa eu colocar meu carbono aqui. Se eu consigo colocar. Não. Cara, não vou conseguir girar muito essa molécula, porque os hidrogênios vão
Cara, eu preciso... vou fazer o seguinte, eu vou criar essas moléculas aqui e depois a gente continua. Acabou meu tempo também. Na próxima aula eu crio essas moléculas e discuto um pouquinho mais para vocês sobre diastereoisômeros, sobre enantiômeros. Já vou deixar tudo prontinho aqui nesse aplicativo e aí eu vou gerar as moléculas para vocês. Aí eu giro para transformar uma em outra e mostrar o que eu não vou conseguir. Porque aqui, galera, ó, eu consigo, suponhamos, pegar uma molécula e fazer o seguinte com ela. Eu consigo girar ela e depois que eu giro ela, eu consigo, só para vocês terem uma ideia, eu consigo arrastar ela e ver se eu consigo encaixar ela sobre a outra. Aí fala, professor, não encaixou. Encaixou, tem que encaixar tudo. Os hidrogênio, um está para cima, outro está para baixo. Aí eu consigo mostrar para vocês, inclusive em 3 dimensões. E consigo, inclusive, falar sobre o RS, entendeu? Aqui as estruturas, quem é o R, quem é o S, entendeu? Eu consigo fazer isso. Trazer aqui e colocar para vocês um do lado do outro. Mas aí eu vou mostrar para vocês no simulador como é que a gente consegue fazer isso. Tá legal? Aí eu trago para cá e discuto com vocês R, S, faço uma projeção 3D aqui, que eu acho que vai dar para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mesmo que pensando em Enem, isso quase nunca caiu e nunca vai cair, né? Mas, sei lá, né? O que pode... A matéria em si, a gente acabou. Então, vocês podem discutir as questões. Estão vendo como é que é a questão do Enem? Só para a gente concluir a aula, ó, ele me dá um composto e pergunta qual é o número de enantiômeros possíveis para esse antiviral. É só você contar quantos carbonos quirais tem e colocar 2 elevado a esse número que você encontrou. Acabou. Então, o carbono que faz ligação dupla está fora. Então, ó, só vou descontar aqui os que estão fazendo ligação dupla, ó. Só para vocês poderem ver, ó. Então, ó, cara, esse aqui tá fora. Ó, esse tá fora. Vou riscar, ó, tá fora, tá fora. Esses 2 aqui estão fora. Esses 2 aqui estão fora. Perfeito? Aí agora você vai caçar os outros. Lembrando que é uma sequência. Por exemplo, professor, aqui é um CH3. Então também está fora. Professor, aqui é um CH2. Também está fora. Professor, aqui é outro CH2. Também está fora, porque tem 2 hidrogênios já. E aqui é um CH3. Também está fora. Professor, e esse cara aqui do meio? Olha para a esquerda dele. CH2, CH3. Olha para a direita dele. CH2, CH3. Também está fora. Tá claro? É isso que nós vamos fazer. Professor, agora aqui tem outro carbono. Vamos ver quem tá ligado imediatamente a ele, ó, oxigênio. Aqui um CH. Embaixo, CH, só que esse H se liga ao nitrogênio. Então, isso aqui, ó, é diferente disso aqui, que é diferente disso aqui, que tem um hidrogênio ligado a ele. Então, esse cara aqui é um centro quiral. Já achei um. Perfeito aí pra gente? Já achei um. Aí agora eu vou rodar toda a minha cadeia. Tá vendo? Ó, vou fazer aqui agora, ó, vou apagar isso aqui. Esse cara aqui também é outro, ó. Por que ele é um outro? Olha para esse cara. Quem está ligado aqui à esquerda? Nitrogênio. Quem está ligado embaixo dele? Carbono. Em cima, carbono. Só que olha a sequência desse carbono. Esse carbono tem um nitrogênio ligado a ele. Esse já tem um oxigênio. Tá faltando uma ligação, que é com quem? Com o hidrogênio. Então, esse cara também é quiral. Já achei 2. Tranquilo? Olha o próximo carbono. Esse cara aqui, embaixo, nitrogênio. À direita, CH2. À esquerda, CHNH. Opa, diferente. Em cima, hidrogênio. Mais outro carbono quiral. Então, eu tenho 3 carbonos quirais. Quantos isômeros eu tenho? Alguém fez alguma pergunta aqui? Sim, sempre dá para fazer isso, tá, Bárbara? A dúvida que você tem, Bárbara, é a dúvida que todos os alunos têm quando chegam nos compostos fechados. Você tem que considerar a sequência dos carbonos.
a sequência. Então, aquele carbono ali, né? Aquele carbono ali, qual é a sequência dele? Então, vamos analisar esse aqui de novo, ó. Olha sempre a sequência. Então, eu estou analisando esse aqui que eu coloquei a seta. Esse cara em cima é um carbono, embaixo é um carbono. Você pensa assim, professor, então são iguais. Não. Olha a sequência. Oxigênio, CH. Olha aqui, nitrogênio, CH2. Então, quer dizer que esse grupo ligado aqui é diferente. Então, esse aqui é diferente desse aqui embaixo. Então, esse carbono que eu coloquei, essa seta maior, também aqui, ó, é sempre a sequência. Então, eu tenho 3 centros quirais. Se eu tenho 3 centros quirais, qual é a fórmula? 2 elevado a 3, que é 4. Difícil? Acho que não, né? Galera, por hoje é só. Até semana que vem, se Deus quiser, eu vou trazer para vocês nesse aplicativo aqui as moléculas já montadas, para que vocês possam entender o que é diácero, o que é enantiômeros e o que é composto meso. Eu vou trazer montado. Eu vou dar uma aula só de química computacional para vocês lá no aplicativo. Tentem fazer o exercício do capítulo e qualquer dúvida me chamam no WhatsApp para eu tirar a dúvida de vocês. Galera, valeu e até mais. Bárbara, eu volto com mais questões fechadas para a gente encontrar os carbonos quirais, tá? Fica tranquilo. Só cadeia fechada.